Essa linha de pesquisa que o senhor desenvolve, ela se aproxima mais de uma situação real, né? Porque, como disse, existe numa situação real um reservatório, então vai existir essa interação. Ah, E você sim, não está colocando em condições perfeitas, você está colocando em condições em que existe uma interferência natural ali, né? sim, o tempo todo. A gente leva em conta essas interações com o meio ambiente, todas essas questões, a gente leva em conta no nosso formalismo. Tá? Meu trabalho é teórico, mas assim, é aquela história, né? Assim, existem teóricos mais teóricos, teóricos não tão teóricos, existem experimentais, meio teóricos, experimentais, puramente experimentais, assim por diante, né? Na minha opinião, não deveria existir diferença alguma, porque para mim física é física, independente se é experimental, teórico, mas enfim, eu trabalho muito mais de perto com grupos experimentais, assim, eu gosto dessa interação para realmente saber quais são as dificuldades, o que realmente atrapalha o nosso sistema. Então, não é à toa que assim, eu tenho uma colaboração com o professor Felipe aqui da USP, aqui do São Carlos, que é um experimental, tem um laboratório ali que trabalha com cavidades ópticas, etc. E com o professor Henk na Alemanha, que também é experimental, tem um grupo trabalhando. A diferença dos dois grupos é que um trabalha com, o Henk trabalha com átomos individuais dentro de cavidades, dentro de dois espelhos ali, e o Felipe aqui trabalha com muitos átomos dentro de uma cavidade, né? Então, mas enfim, eu estou sempre trabalhando junto com os grupos experimentais para ver realmente quais são as dificuldades, quais são os problemas. Mas todas essas questões a gente tem que levar em conta. Não tem como a gente fazer nenhuma proposta de computação quântica, informação quântica, sem levar em conta qual é a influência do meio ambiente nesse sistema que a gente está propondo. Porque não tem como eliminar esse meio ambiente. Né? Dá para minimizar os efeitos, mas eliminar não dá. Então isso tem que ser levado em conta e a gente sempre leva assim. E, professor, um sistema quântico, ele poderia quebrar outro sistema quântico com maior facilidade, no sentido de existe criptografia quântica Isso. e essa criptografia quântica ela está em cima ela é feita em cima de Das, superposição de enviar o fóton e ver se existe um espião para enviar enviar um sinal de que está acessando essa informação e criando uma superposição de estados ali. Um computador quântico poderia quebrar um sistema de criptografia quântica com maior facilidade do que um computador clássico? Ou isso tem a então, ver com características específicas de superposição de né? cada sistema? Então, Não tem isso é nada a uma ver. questão aí que é uma questão assim bem interessante que é o seguinte: a, a computação quântica e criptografia quântica, no final das contas, elas caminham juntas, né? Porque a questão é a seguinte: o pessoal viu que seria possível fazer um computador quântico, ótimo. E aí teve um cara em 94, 95, ele mostrou que usando os princípios quânticos seria possível fazer um algoritmo para fatoração de números grandes. Tá? Ou seja, a fatoração quer dizer decompor quem que é esse número grande nos seus primos, ou seja, quais são os números que você tem que multiplicar para dar origem àquele número lá. Tá? E ele mostrou, esse cara, o Peter Shor, ele mostrou que esse algoritmo que ele desenvolveu, para números muito grandes, ele é extremamente mais rápido do que os algoritmos clássicos que existem hoje. Todos os algoritmos conhecidos de fatoração são extremamente lentos comparados com esse algoritmo que o Shor propôs. Tá? Então, o que acontece? Se um dia o pessoal conseguir desenvolver um algoritmo quântico, um computador quântico com esse algoritmo do Shor, ele é tão rápido que não que praticamente todos os números que o pessoal usa em processo de criptografia clássica dos bancos, que é baseado em números muito grandes, números primos, etc., esses protocolos seriam quebrados, com certeza. Então, se eu tiver um computador quântico, se eu tivesse um computador quântico aqui na minha mão, eu poderia interceptar qualquer informação enviada de um banco para a central, de um terminal de um banco para a central desse banco, e essa informação eu seria capaz de decriptografá-la, ou seja, conseguiria descobrir qual foi a senha que o cara digitou lá no terminal
para sacar o dinheiro. E aí, obviamente, teria problemas enormes, né? Então, o que aconteceu? Ao mesmo tempo que começou a desenvolver a computação quântica, o pessoal viu que assim, teve ganhos absurdos, mas ao mesmo tempo ia trazer um problema muito grande, porque todo o sistema de criptografia que existe nos bancos hoje são baseados nesses números, em números muito grandes, em decomposição de números primos, etc. E aí esses algoritmos seriam facilmente violados pelo computador quântico. Ou seja, o computador quântico seria capaz de descobrir qual é o número, a senha que se digitou. Aí que entra a criptografia. Porque aí acontece. Ao mesmo, já que o computador quântico pode quebrar os protocolos de criptografia clássica, a gente vai precisar então desenvolver um novo tipo de criptografia. E aí, da mesma forma que o pessoal usou a superposição para fazer o computador quântico, o pessoal começou a usar a superposição para fazer criptografia. Tá? Porque o que acontece? Tem um caráter na mecânica quântica que é o que a gente chama de postulado da projeção. Não sei se você vai lembrar. E que é o seguinte: toda vez que eu meço um sistema quântico, eu projeto ele. Então, se eu tenho um estado de um átomo, por exemplo, está numa superposição de dois estados internos dele, vou chamar de estado fundamental ou estado excitado, dois estados particulares ali. Se eu tentar medir o átomo, ele inicialmente está numa superposição de estado fundamental mais estado excitado. Na hora que eu introduzir a medida, para observar esse átomo, acontece o que a gente chama de colapso da função de onda. Ou o átomo fica só no estado excitado, ou fica só no estado fundamental. Aí você pode até perguntar, mas se toda vez que você tenta medir, você não vê a superposição, como é que você vê? Superposição, lembra, é o caráter que vem lá do caráter ondulatório. O caráter ondulatório a gente vê fazendo interferência. Então dá para fazer um experimento interferométrico com esse átomo para ver se ele realmente estava nessa superposição. Então dá para realmente saber se estava ou não. Mas se eu fizer uma medida direta, sem ser interferométrica, no átomo que estava antes, no estado fundamental, mais estado excitado, na hora que eu medir, eu vou descobrir se ele vai ser projetado ou no estado fundamental ou no estado excitado. Ou seja, a medida, ela destrói a superposição. Então, o que acontece? Imagine que você me manda uma informação usando um estado de superposição, de qualquer superposição aí. E aí vem no meio do caminho um interceptador, um espião. Vai tentar ver a informação que você mandou. Só que o simples fato dele tentar ver a informação que você mandou é uma medida. Ele vai tentar medir esse objeto que você mandou para mim na superposição. Só que na hora que ele mandar tentar medir, ele vai destruir o estado. Então, o estado que você estava mandando para mim, que era uma superposição, se ele tentar medir, ele vai destruir, e o que vai chegar em mim não vai ser mais uma superposição. Ou seja, eu vou ser capaz de saber se teve ou não um espião no meio do caminho, tentando medir, tentando bisbilhotar e descobrir qualquer informação que foi enviada. E aí, então, o pessoal percebeu que dá para usar superposição, não só para fazer computação quântica, mas também para mandar informação de forma criptografada, de forma que dá para saber se houve ou não um espião atacando ali. Só que aí, naturalmente, esse é o começo da história, né? Isso lá na década de 90. Aí o pessoal começou a falar, mas esse espião aí pode de repente pegar essa informação e destrói, mas gera um estado e manda de novo numa certa superposição, para confundir quem está recebendo. Mas aí foram desenvolvendo algoritmos para contornar todos esses problemas que foram aparecendo. Outra questão, o próprio meio ambiente, a interação com o meio ambiente é um problema, né? Porque, como eu disse antes, o meio ambiente destrói a coerência. Então, se você me manda uma informação num certo estado de superposição, esse estado vai chegar até mim aqui, só que no meio do caminho ele vai interagir com o meio ambiente. Essa interação com o meio ambiente pode destruir a superposição da mesma forma que um espião destruiria. E aí o que acontece? Então, puxa, eu chego aqui um estado que era para ter vindo uma superposição, mas não chega uma superposição. E aí eu vou me perguntar, não chegou a superposição porque teve o espião ou porque teve o meio ambiente? E aí o pessoal teve então que levar em conta o meio ambiente, aí foram desenvolvendo outros algoritmos, levando em conta o meio ambiente, levando em conta essa possibilidade de não saber se foi meio ambiente ou se foi um espião. E aí hoje assim, tem protocolos extremamente sofisticados, mas todos eles é crucial
o fato de ter superposição. Mas assim, a essência dele é essa explicação que eu dei. Se o espião tentar mexer, vai medir, e se medir, perturba o sistema e eu consigo saber se teve essa perturbação ou não. Tá? A essência da criptografia quântica está aí. Tá? Professor, então provavelmente o computador quântico então vai chegar mais rápido comercialmente, ele vai crescer de forma mais rápida do que a criptografia, por causa do meio. Quando você tem um computador quântico, você consegue confinar ali e medir essas. Você consegue controlar melhor aquele sistema do que um sistema de transmissão por cabo de fibra ótica com grau de pureza variável, né? Então você teria que ter cabo de fibra ótica com alto grau de pureza para que essa informação tivesse uma chance maior de chegar lá no destinatário, ou a outra opção seria o desenvolvimento mesmo, o progresso no desenvolvimento dos estudos com um feixe de fótons, por exemplo. Então, isso é verdade, mas o próprio computador quântico, assim, para fazer uma operação lógica simples de 2 mais 2, você tem que pegar esse 2 que você digitou, o computador capta esse sinal, transforma em bits, pega a operação mais, o outro 2 transforma em bits, e aí vai fazer várias operações lógicas até dar o resultado lá, 2 mais 2 igual a 4. Tá? Então, o que acontece? No final das contas, tem um monte de operações lógicas por trás de um simples 2 mais 2. São coisas simples, com o computador clássico, assim, os transistores lá, faz todas as operações de uma forma muito rápida, obviamente, mas são várias operações. Então, no final das contas, uma simples operação 2 mais 2 envolve muitas operações lógicas, mesmo no computador quântico. Então, assim, fazer uma única operação lógica, o pessoal já mostrou que dá para fazer, que faz. Operação lógica universal, o pessoal sabe fazer. Mas para fazer um computador, uma simples forma de 2 mais 2, tem que fazer muitas operações, e essas muitas operações são muitos bits, muitos qubits, interagindo, sendo manipulados ao mesmo tempo, e aí começa a ter um problema muito sério de descoerência e tudo mais. Tá? Então, mesmo o computador quântico, exceto esses casos específicos que eu falei, mas se eu falar no computador quântico universal, ele é muito difícil, é difícil de ser implementado, tá? Porque vai envolver muitos bits, muitos qubits. E no processo de comunicação de criptografia, também vai envolver muitos qubits, então o problema existe nos dois. Mas, assim, os protocolos de criptografia, a maioria dos que existem hoje, são protocolos que dependem de fótons. Tá? E manipular só fótons sozinho, com divisores de feixe, com espelhos, etc., o pessoal tem uma tecnologia hoje muito grande, muito avançada. Então, o que acontece? O pessoal já conseguiu fazer muita coisa de criptografia. Então, assim, falar que criptografia vai demorar mais que computação quântica talvez não seja muito, muito preciso essa afirmação. Na verdade, até, em 2004, se não me engano, tem um professor na Áustria, o nome dele é Anton Zeilinger. Esse cara foi um dos primeiros pesquisadores a fazer o teletransporte de estados quânticos e um dos primeiros a implementar os primeiros protocolos de criptografia quântica. E depois dele ter implementado, mostrado que funciona, etc., em 2004 ou 2005, agora não me recordo direito, ele fez um experimento bem interessante, que é o seguinte, ele fez uma doação de 3 mil euros, se eu não me engano, na época, para uma instituição lá na Áustria mesmo, e fez essa transferência, todo o processo de transferência de dinheiro da conta dele, mandar informação para o banco, e do banco de volta e tudo mais, ele fez usando criptografia quântica. Então, assim, ele conseguiu realmente fazer, usando um protocolo específico, agora não me recordo detalhes desse protocolo, assim, se é um dos melhores ou não, mas ele mostrou que dá para fazer e fez realmente uma operação bancária usando criptografia quântica. Tá? Então ele realmente conseguiu fazer. Tá? Então, depois disso, eu sei que teve vários outros experimentos, muita gente fazendo,
Mas esse é um experimento que marcou assim por ser a primeira operação comercial usando criptografia quântica, como foi proposto lá atrás.